Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 24, o versículo 16. Como o texto está na tela, eu peço à igreja para ler comigo, por favor. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Haddon Robson, talvez a maior autoridade sobre homilética, preparação de sermão deste século, disse que um pregador deveria pregar um sermão tópico, ou seja, sobre um assunto, a cada 10 anos, e terminar de pregar, pedir perdão para Deus. Eu vou correr esse risco nesta noite. Diferentemente daquilo que eu tenho o hábito de fazer, mensagem expositiva, hoje gostaria de tratar de um sermão tópico. E o tema que eu quero abordar é como você pode transformar adversidades em triunfo. Talvez a palavra mais comum, repetida cotidianamente pelo brasileiro, é a palavra crise. Eu estou com 67 anos, acompanho os acontecimentos desde a minha infância e não me lembro de viver um tempo tão turbulento, tão difícil, tão doloroso, tão angustiante. Parece que a crise nos abraça, nos sufoca. E tem hora que parece que você não vê oxigênio no ar. Parece que estamos completamente atordoados por essas crises. Porém, o cristão, o justo, ele não vive governado pelas circunstâncias. O destino da nossa vida não está nas mãos dos poderosos deste século, nem mesmo das circunstâncias à nossa volta, nem mesmo dos sentimentos que às vezes assaltam o nosso coração. A nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo, preso em Roma, numa circunstância adversa, afirmou: tudo posso naquele que me fortalece. A circunstância é carrancuda, mas Deus, que nos ama, nos redime e nos protege, é aquele que nos fortalece nas crises da vida. O texto lido diz que o justo cairá 7 vezes e se levantará. Então o salvo não é aquele que não tem lutas, não tem provas, não tem vicissitudes, mas é aquele que, embora envergue por um momento, como o bambu, que o vendaval vem e o leva a beijar o chão, mas ele volta de novo, e ele volta de novo, e ele volta de novo, e ele volta de novo, até 7 vezes. Nós não caminhamos na nossa própria força, nós caminhamos na força do Onipotente. Me faz lembrar uma historiazinha engraçada, de um camundongo que pega carona nas costas de um elefante para atravessar uma ponte sobre um grande abismo. E quando o elefante está atravessando, e no meio do abismo, a ponte balança, chacoalha toda. E quando chegam do outro lado, o camundongo voltou para o elefante e disse: rapaz, nós chacoalhamos aquela ponte, hein? Às vezes nós nos sentimos como um camundongo na força de um elefante. A força não é nossa, a força vem de Deus. Na vida há tempos difíceis e há tempos de gozo e alegria. Diz Eclesiastes que há tempo de ganhar e tempo de perder. Há tempo de sorrir e tempo de chorar. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de sol, há tempo de chuva. Há tempo de comemoração, há tempo de gemido. Então a vida não é composta apenas de coisas sorridentes. Também tem vales, também tem provas, também tem lutas. Mas o nosso Deus transforma tragédias em triunfo.
Eu gostaria de deixar com vocês algumas lições para o nosso enlevo nesta noite. A primeira coisa que eu destaco é que nem todos aprendem com as adversidades. Há um ditado popular muito conhecido aqui no Brasil: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não é verdade, teologicamente aprovado. O que traz o homem a Deus não é a dor. O que traz o homem a Deus é a graça. Porque o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. O ímpio, ao sofrer, ele fica mais revoltado ainda. Ele se insurge ainda mais contra Deus. Está lá em Apocalipse que quando o sofrimento aumentou, as pessoas mordiam na língua e blasfemavam contra Deus. Mas se você é um justo, a prova chega, você amolece, você se molda, você é moldado, você é reerguido, você é restaurado. Então isso é um fato. Todas as pessoas enfrentam adversidade. Também é um fato, nem todos aprendem com as adversidades. Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus, Judas cometeu suicídio, Pedro foi restaurado por Jesus. Você olha 10 leprosos, todos são curados, um retorna com o coração grato, outros se contentam apenas com a cura física e seguem a vida. Eliseu olha para a mesma cena que Geazi. Geazi viu o exército inimigo, Eliseu vê o exército de Deus. Se você é um homem e uma mulher que confia em Deus, você olha a crise e olha quem está por trás, controlando e sustentando a sua vida. Se você não confia em Deus, você se apavora diante da crise e naufraga. Quantas pessoas que, diante das adversidades, jogam a toalha e desistem? Vem à minha mente agora a história de um pastor metodista que escreve o seu primeiro livro, O Poder do Pensamento Positivo, e procura uma editora para publicar. Eu acho que até hoje esse é um problema grave. Toda pessoa que vai escrever seu primeiro livro, via de regra, tem dificuldade de publicar o seu livro. As editoras olham do ponto de vista comercial, elas não querem fazer um contrato de risco, elas não querem enfrentar uma situação de investir numa obra e não saber se essa obra vai dar certo. Então ele escreveu o livro, bateu em várias portas, nenhuma editora se interessou pelo livro. Ele chegou em casa frustrado, jogou os rascunhos do livro no lixo e disse: no lixo vão ficar os meus sonhos de escritor. Dona Ruth, sua mulher, mais crente e mais otimista do que ele, como via de regra as mulheres são, disse: eu acredito nos seus sonhos e vou lutar por eles. Pega o rascunho do lixo, bate em outras portas, encontrou uma editora que se interessou pelo livro. Este livro já vendeu mais de 40 milhões de exemplares. Um dos maiores best-sellers da literatura. Estavam no lixo. Então, se você encontra uma porta fechada, se você encontra uma adversidade, não jogue a toalha, não desista, porque Deus é poderoso para transformar a adversidade em triunfo. Este é o seu Deus, este é o nosso Deus. Me permita ilustrar de uma maneira simples. Havia um homem ébrio, bêbado, que bagunçou a família, desperdiçou os recursos, maltratou a esposa, maltratou os filhos, ele tinha 2 filhos. Esse homem morreu. E um dos filhos seguiu o mesmo caminho do pai, da embriaguez, da vida completamente desregrada, e foi parar na cadeia. O outro irmão dele, teve uma vida de sucesso pessoal, familiar, profissional, muito bem sucedido. Isso levou um repórter a ficar intrigado e fazer uma entrevista com ambos. E quando perguntou ao cara que estava lá na prisão, disse: rapaz, por que você está aqui? Ele respondeu: tendo um pai como eu tive, você acha que eu teria outro destino na vida? Aí foi entrevistar o camarada que foi bem sucedido na vida. Rapaz, como é que você conseguiu ser bem sucedido na vida? Rapaz, tendo um pai como eu tive, eu só tinha uma escolha, é ser diferente dele. É seguir um outro caminho. Eu tinha exemplo dentro de casa que o caminho seguido era tragédia.
Então, por favor, ao olhar para as circunstâncias, entenda uma coisa: nem todas as pessoas aprendem com as crises. Mas se você é um justo, ainda que você caia, Deus levanta. Ainda que você caia, Deus levanta. 7 vezes, Deus levanta você. Segundo ponto que eu gostaria de partilhar: mude sua atitude diante das adversidades. Tem muita gente que vê o problema e não vê a solução. Não vai dar certo. Essa tenda não sai. Está muito caro. É muito difícil importar coisa da China. É muito complicado, não vai dar certo. Se você escutar os pessimistas, você não sai do lugar. Você não tem projeto, você não realiza nada. Você não vai para frente. Pensa comigo no Isaac. Ele está numa terra deserta. A terra está passando fome. E diz a Bíblia que ele semeia no deserto e colhe a 100 por 1. Ele entende que Deus pode reverter a situação e transformar um deserto numa terra fértil. Crise é oportunidade. É por isso que quando você encontra Paulo e Silas em Filipos, a circunstância é muito ruim. Eles foram açoitados em praça pública, eles foram humilhados em praça pública, eles foram jogados numa prisão com as costas ensanguentadas, eles foram jogados numa prisão interior, onde não tinha luz, não tinha ar fresco, onde eles tinham seus pés amarrados num tronco, e eles viram aquele cenário tão horroroso, num cenário propício para um culto de adoração a Deus, onde eles cantam e louvam o Senhor, e o milagre acontece dentro daquela cadeia. Então, nem todas as pessoas têm a mesma atitude diante das adversidades. Por exemplo, John Bunyan. Acho que todos vocês já ouviram falar de John Bunyan. Era um evangelista, batista, que pregava em praça pública em Bedford. E não se podia pregar em praça pública. E ele foi pregar em praça pública. E eles o prenderam. E diziam para ele: se você prometer de não pregar mais em praça pública, nós soltamos você. E se vocês me soltarem, eu vou para a praça pregar. E lá da cadeia, ele via sua filha primogênita cega, passando dificuldades, numa prisão imunda. Mas aquela prisão foi o ambiente propício para ele escrever a obra talvez mais lida no mundo depois da Bíblia, O Peregrino, que retrata a peregrinação do servo de Deus, deste mundo de agruras, para as mansões celestiais. Ele olhou para as circunstâncias difíceis com outros olhos. Eu acho que todos vocês que gostam de acompanhar o cenário político, não só do Brasil, mas do mundo, devem se lembrar da história de Richard Nixon. E os biógrafos dele contam que, poucos meses após a sua renúncia, o ex-presidente americano entrou numa depressão profunda, a ponto de ser hospitalizado. E ele estava completamente sem ânimo para viver, completamente arruinado, devastado pela depressão, chegando a dizer: a minha vida acabou, eu não tenho mais razão para viver, eu fracassei, eu envergonhei o meu país, meu nome está na lama. Quando de repente entra uma enfermeira apressada no quarto e diz: presidente, 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 abra a janela. E quando ele abriu a janela, havia um avião levando uma faixa enorme com os seguintes dizeres: Senhor presidente, Deus te ama e nós também te amamos. Quem mandou fazer essa faixa e o avião voar de frente à janela foi dona Ruth Graham, esposa de Billy Graham. E conta os biógrafos de Richard Nixon que aquela atitude de Ruth Graham trouxe ânimo para o seu coração, cura para a sua alma, restauração para a sua vida. E a partir daquele momento, depois do escândalo da Watergate, ele vem a se tornar consultor sobre assuntos nacionais e internacionais. Aquela palavra entrou no seu coração e mudou o cenário da sua vida. Não importa a crise que você esteja vivendo, não importa o poço que você caiu, não importa a dor que você está passando, saiba de uma coisa: Deus ama você. Saiba que tem gente que ama você. Então não desista, então não jogue a toalha, então não retroceda,
Então saiba que Deus pode intervir na sua vida e transformar o seu vale num manancial. Foi o que aconteceu com o pródigo. Ele estava lá no chiqueiro, cheio de andrajos, cheirando mal, passando fome. Num momento, uma ideia explode em sua mente. Quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, que se você está num lugar que você não deveria estar, se você está sofrendo angústias e dores por causa das más escolhas que você fez, é hora de você voltar para a casa do Pai, é hora de você voltar para Deus, é hora de você receber o abraço de Deus, o beijo de Deus, o perdão de Deus, a restauração de Deus e um recomeço na sua história. Porque Deus levanta o justo, ainda que ele caia até 7 vezes. Terceira lição que eu gostaria de partilhar com vocês. Não creia que as adversidades sejam permanentes. Deus pode mudar a sua história. Às vezes a gente pensa que as adversidades vão durar a vida inteira. E nós não suportaríamos uma viagem todinha de turbulência. Tem hora que tem folga, sabia? Tem hora que tem lenitivo. Tem hora que tem óleo fresco sobre a cabeça. Aliás, quando você está perto de uma grande crise, é porque você está perto de uma grande vitória. Quando você está num vale muito profundo, você está no sopé de uma grande montanha. Então, veja você, algumas histórias bíblicas interessantes. O Abraão está com 99 anos. Deus muda o nome dele de Abrão, grande pai, para Abraão, pai de multidões. E eu fico pensando, pastor Ival, nessa cena. O Abraão passa no lugar e alguém diz, qual é o nome do senhor mesmo? Fosse lá na roça, qual é a graça do senhor mesmo? Eu me chamo pai de uma grande multidão. E aí, quantos filhos o senhor tem? Eu falei, não chegou ainda não, mas vai chegar, vai chegar. Mas o cara está com 99 anos. O seu presente não é o fator decisivo para o seu futuro. Hoje é crise, amanhã a vitória chega. O Moisés foi preparado 40 anos no Egito, em todas as ciências do Egito. E agora esse camarada tem que fugir do Egito. O homem mais poderoso do mundo está procurando-o para matá-lo. E ele vive 40 anos num deserto tosco. O cara mais culto da época, cultura enciclopédica. Está correndo atrás de ovelhas, lá no deserto de Midian. Eu acho que Moisés deve ter deitado muitas noites pensando, meu Deus, para que eu estudei tanto? Onde eu vim parar? Meu projeto de libertar meu povo frustrou. 80 anos nas costas. Achou que tinha encerrado a carreira. E na verdade Deus o estava preparando para uma grande missão. Para ser o libertador do seu povo, para ser o legislador de Israel, para ser o intercessor de Israel, para ser o homem que haveria de guiar a nação pelos desertos tórridos daquela região. Entenda uma coisa, Deus pode mudar o cenário, porque as adversidades não são permanentes. Eu fico pensando, presbítero Daniel, presbítero Milton, que quando Paulo foi levado, depois de ser rejeitado em Jerusalém, para Tarso, para a casa dele, de volta para a terra dele, ele ficou lá quanto tempo? 10 anos, no molho, no anonimato, no esquecimento. Quem sabe algumas dúvidas entraram no coração dele, algumas perguntas chegaram à mente dele, meu Deus, será que é isso? Será que os sonhos acabaram? 10 anos, sem holofotes, para um cara que sonhava ser líder. Mas de repente, Deus muda o cenário. Acontece um avivamento em Antioquia da Síria. O Barnabé vai para lá, lembra dele, vai e o apanha, o leva para Antioquia. E a partir daí a história não só de Paulo muda, a história da igreja muda, a história das nações muda, a história da missiologia muda. Porque as crises não são permanentes. Eu fico pensando que quando João foi para a ilha de Pátimos, meus irmãos, João
era um homem de aproximadamente 90 anos, numa colônia penal, numa ilha vulcânica. Os seus pares estão morrendo, crucificados, queimados, flechados, crucificados. A igreja está sofrendo terrivelmente. Parecia o fim. Mas as crises não são permanentes, as adversidades não são permanentes, e de repente Deus o leva para ter uma contemplação de Deus no trono, do Cordeiro com o livro na mão, e com a história sob o controle de Deus, e Deus reverte a situação. Eu não sei qual o tamanho da crise que você está vivendo hoje, meu irmão, mas Deus pode reverter essa situação. Deus pode. Às vezes as pessoas não acreditam em você. Às vezes as pessoas olham para você e acham que você nunca vai conseguir. Carimbam você. Me permita aqui um dado muito curioso que saiu na revista Time em abril de 1986. O artigo publicado tinha o título Homens sem perspectiva de futuro. Primeiro nome da lista, Beethoven. Esse jovem tem uma maneira estranha de manusear o violino. Prefere tocar suas próprias canções ao invés de aprimorar suas técnicas. Seu professor o qualificou sem esperança como compositor. Ludwig van Beethoven, um dos maiores músicos da história. Segundo nome da lista, Walt Disney. Foi despedido por um editor de um jornal por falta de criatividade. Walt Disney foi à falência várias vezes. E hoje ninguém precisa falar do sucesso do seu empreendimento. Não estou entrando no mérito aí se é bom ou ruim, não. Thomas Alva Edison. Seu professor disse que ele era muito estúpido para aprender qualquer coisa. Mas ele se tornou o maior cientista de todos os tempos. Albert Einstein. Albert Einstein, sua tese de doutorado em Bonn foi considerada irrelevante e sofisticada. Alguns anos depois de ser expulso da Escola Politécnica de Zurique, tornou-se o pai da teoria da relatividade. Quem hoje tem dúvidas da grandeza de Albert Einstein? Quinto nome da lista, Louis Pasteur. Foi apenas um estudante medíocre. Em química foi colocado em 15º lugar num grupo de 22. Mas foi ele quem inventou a penicilina. Sexto nome da lista, Henry Ford. Primeiro homem a fabricar carros em série. Foi à falência 5 vezes antes de ser bem sucedido em seus negócios. Para fechar, um fato muito curioso. Carta a Jesus. Um consultor de relações humanas manda uma carta para Jesus. Isso aqui, obviamente, história com E. Dizendo para ele sobre os discípulos dele, em quem Jesus deveria ter confiança. E foi este o resultado da carta. Pedro é um indivíduo muito instável emocionalmente. Vai ser um problema para o grupo. Então, esse Pedro não é confiável. Bom, André, disse o consultor, esse não tem nenhuma liderança. Tiago e João, bom, esses estão colocando seus interesses sempre em primeiro lugar. São egoístas e por isso inadequados para o trabalho. Tomé, bom, esse é um perguntador inveterado e tem uma enorme tendência a bater o ânimo do grupo. Mateus, esse encontra-se na lista negra da Associação Comercial de Jerusalém. Simão Zelote, bom, esse é de um partido de esquerda radical. Sempre quer pegar em armas para uma revolução contra Roma, uma revolução armada. Bom, Tadeu e Bartolomeu têm uma forte tendência para a depressão. Então diz a carta, porém um de seus candidatos apresenta um forte potencial. Ele é um homem hábil, se relaciona bem com as pessoas, tem uma mente muito imaginativa, tem os contatos certos nos lugares certos, é inteligente, é ambicioso, é responsável e, portanto, essa consultoria tem o prazer de lhe recomendar Judas Iscariotes como seu homem de confiança e seu braço direito.
Se as pessoas não acreditam que você pode fazer a obra de Deus, Deus acredita. Se as pessoas carimbam você dizendo, você não vai conseguir, se Deus se agradar de você, você vai conseguir. Quando os espias olharam a terra, voltaram com um relatório. A terra é boa mesmo, mas não é para o nosso bico, não. E lá tem cidades fortificadas, lá tem gigantes. Eles vão nos engolir vivos. Não dá para nós. Aos olhos deles, nós somos como gafanhotos. Aos nossos próprios olhos, nós somos gafanhotos. Não dá para nós, não. É impossível. Josué e Caleb disseram, se o Senhor se agradar de nós, nós podemos. Se o Senhor se agradar de nós, nós podemos. Quarta lição que eu gostaria de partilhar. Nós devemos aprender com as adversidades. Preste atenção nisso. Porque as adversidades podem ser as nossas pedagogas. Então vamos pensar nisso. Veja comigo. Davi disse no Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Irmãos, a gente aprende mais numa casa de funeral do que numa casa de festa. As maiores lições da vida não são aprendidas em dias de celebração, são aprendidas no dia do choro. Às vezes é no sofrimento que a gente aprende as maiores lições da vida. E Davi está dizendo isso. O apóstolo Paulo, estando preso em Roma, depois de ter enfrentado tantas agruras nas suas viagens missionárias, preso aqui, açoitado com varas acolá, apedrejado ali, acusado acolá, ele vai olhar esse cenário e dizer, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ou seja, aprenda, meu amado irmão, com as adversidades. Em vez de você ficar endurecido, seja moldado por Deus nessas dificuldades. Segundo ponto, na adversidade olhe para Jesus e prossiga em vez de ficar desanimado. Tem hora que você fica desanimado? Aqui para nós. Tem hora que você diz, eu acho que eu vou dar uma parada. Estou fazendo o meu melhor, só estou levando burdoada na cabeça. Tem hora que você está de tanque vazio. Tem hora que você está andando na reserva. O que você vai fazer? O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, diz, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, avanço, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pare de ficar olhando demais para as lentes do retrovisor. Põe os seus olhos em Jesus. E caminhe para frente. Quando as tempestades estavam assolando o barco dos discípulos no mar da Galileia, e Jesus caminha sobre o mar, a primeira palavra de Jesus para aquelas pessoas foi esta: tem de bom ânimo. Sou eu, não tenho medo. Tem hora, meu irmão, que a sensação que a gente tem é de prostração. Jogar a toalha, entregar os pontos, não lutar mais. Mas o Senhor Jesus está aqui nesta noite dizendo para você, tenha bom ânimo. Eu estou aqui. Tenha medo não. Mas isso vale não só na vida espiritual, isso vale também até na vida profissional. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem vendedor aqui hoje? Vendedor, profissão vendedor. Você vende? Ok. Beleza. Então escuta essa aqui. Estudo realizado pela National Retail Dry Goods Association. Ele chegou à seguinte conclusão. 48% de todos os vendedores fazem a primeira tentativa de vender e param. Não deu certo, o cara não quis. Bom, se não quis, você não vai vender porque não quer. 48%.
25% de todos os vendedores fazem 2 tentativas de vender e param. Terceiro, 15% de todos os vendedores fazem 3 tentativas de vender e param. 12% de todos os vendedores persistem. 12% de todos os vendedores realizam 80% de todas as vendas que são realizadas. Em outras palavras, não desista ao sinal da primeira dificuldade. Não retroceda diante do primeiro problema. Você caiu, está na hora de levantar. Caiu de novo, levanta outra vez. Caiu terceira vez, está na hora de levantar de novo. O justo cai e levanta até 7 vezes. E 7 é o número ideal, é o número perfeito. Onde há um coração quebrantado, onde há disposição de aprendizado, onde você está olhando para Deus, onde você compreende que Deus é que está no controle da situação, Deus dá força para você se levantar, botar o pé na estrada e continuar caminhando. Bom, permita-me encorajar você a não retroceder. E eu gostaria de dar mais um dado histórico, para mim importante. Eu digo importante porque eu amo política desde a minha infância. Acho que vocês todos sabem que meu grande sonho de juventude era ser político e advogado. Até que Deus me chamou para o ministério, eu desisti. Mas acompanho política com muito interesse até hoje. E sofro demais por isso. Talvez uma das pessoas para mim mais incríveis na história chama-se Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos. Então escute a história dele. Hoje Lincoln é tão conhecido que o nome dele é comemorado nas ruas, em avenidas, em bancos, em carros, em universidades. Mas Abraham Lincoln, aos 22 anos, fracassou em seus negócios. Aos 23 anos foi derrotado para a legislatura. Aos 24 anos, novamente fracassou em seus negócios. Aos 25 anos foi eleito para a legislatura. Aos 27 anos foi vítima de um colapso nervoso. Aos 29 anos foi derrotado à candidatura de presidente da Câmara. Aos 31 anos foi derrotado no colégio eleitoral. Aos 39 anos foi derrotado na sua candidatura ao Congresso. Aos 46 anos foi derrotado na sua candidatura ao Senado. Aos 47 foi derrotado na sua candidatura à vice-presidência. Aos 49 anos foi derrotado na sua candidatura ao Senado. Aos 51 anos foi eleito presidente dos Estados Unidos da América, o maior presidente da história até hoje. Eu não sei se eu fosse candidato com tanta derrota, se eu continuaria. Não jogue a toalha em nome de Jesus. Não desista. Deus é poderoso, meu irmão, minha irmã, para transformar os nossos vales áridos em mananciais. Está lá no Salmo 84. E eu queria, para terminar, citar 3 exemplos. O primeiro deles, George Matheson. Ele vai ao médico, recebe a notícia de que ficaria cego em poucas semanas. Ele vai comunicar esse fato à sua noiva, que ele ficaria cego em poucas semanas. E a noiva termina o noivado com ele. Em vez de naufragar no vale da dor, ele começa a compor. E escreve o hino que você e eu cantamos até hoje. Amor, que por amor desceste, amor, que por amor morreste, ó quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar e meu amor ganhar. Eu não vou fazer igual o pastor Orival, porque poucos dias aqui, ele fez um solo aqui, eu estava acompanhando e falei, Orival como cantor é um bom pregador. Eu acho que eu sou pior do que ele como cantor. Mas entenda que você pode transformar o vale num manancial. Esse hino de Matheson tem abençoado milhões e milhões de pessoas até hoje. Segundo exemplo, Louis Braille ficou cego na infância. Foi levado para um instituto de cegos. Depois de jovem, criou o sistema de leitura Braille, propiciando aos cegos a possibilidade
da leitura e do conhecimento. Ele poderia ter fundado na cegueira e dizer, acabou minha vida. Mas ele usa aquela realidade para se tornar uma bênção para o mundo. E finalmente, Fanny Crosby. Fanny Crosby é a maior compositora cristã de todos os tempos. Essa mulher viveu 92 anos. Essa mulher ficou cega na 6ª semana de vida, por um erro médico. Essa mulher compôs mais de 4.000 hinos. Essa mulher cantou basicamente todos os seus hinos de cor. E todos nós cantamos os hinos que ela compôs. Que segurança tem em Jesus. A Deus demos glória por seu grande amor. Quer estar ao pé da cruz, que é tão rica fonte. Ela transformou um vale num manancial. Então, permita dizer a vocês que Deus pode mudar a nossa sorte. A crise não é permanente. Se você cair, Deus levanta você. Quem sabe você e eu hoje pudéssemos fazer a oração de Jabes. Ele estava carimbado com o nome Jabes. Em meio de dores, a sua mãe o deu à luz. Seria um estigma para ele. E diante daquela situação tão difícil, ele faz uma oração a Deus e diz, ó Deus, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus atendeu a sua oração. Ore a Deus para Deus mudar a sua sorte. Você está passando por um vale, por uma dor, por uma prova, por um sofrimento, por uma seca, por um deserto. Deus pode mudar a sua sorte. Ele é poderoso para fazer isso. Porque o texto diz, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Os perversos são derribados pela calamidade, mas Deus vai erguer você. Deus vai fortalecer você. Deus vai continuar conduzindo você em triunfo. Em Jesus você é mais do que vencedor. Deus nos ajude. Deus nos abençoe. Amém. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda à noite já se levanta, dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examinam a propriedade e adquire-a, plantam a vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Amém. Deus, depois de criar o universo e todas as coisas, Ele culmina a criação criando o homem, à sua imagem e à sua semelhança. E quando Deus foi criar o homem, Deus botou a mão no barro. Mas quando Deus foi criar a mulher, usou uma matéria-prima melhorada.
ele fez a mulher do osso. Talvez daí venha o ditado, osso duro de roer. Pois bem, a mulher então é a última criação de Deus, a coroa da criação de Deus, diríamos nós, a mais excelente criação de Deus. Esse texto é uma homenagem às mulheres e não poderia terminar este poético livro da Bíblia, livro da sabedoria, de outra maneira, senão enaltecendo a mulher. Este livro é um acróstico, aliás, esse texto lido é um acróstico na língua hebraica, onde cada versículo desse texto começa com uma letra do alfabeto hebraico, para enaltecer a mulher. E aqui quero destacar então o decálogo da mulher virtuosa. A primeira virtude que esse texto descreve é que esta mulher é preciosíssima. Olha o versículo 10 comigo. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito, não excede não, muito excede o de finas joias. Significa que a mulher, a esposa, a mãe, é melhor do que riquezas. Um homem pode ter muito dinheiro, mas o dinheiro não relaciona com ele, não traz satisfação plena a ele, não lhe dá plena felicidade. É por isso que a Bíblia diz que a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Ainda o que acha, uma esposa achou o bem e encontrou a benevolência do Senhor. Eu quero dizer que você não é apenas preciosíssima, mas você é uma obra rara. Porque a pergunta fica no ar, quem a achará? Tem gente que está procurando até hoje. Mas quem encontrou, sabe que esta mulher vale mais do que finas joias. Ela é preciosíssima. Mas, em segundo lugar, essa mulher não é apenas preciosíssima, ela é também confiável. Olha o verso 11 comigo. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. O ponto básico aqui é que se constrói uma relação conjugal fundamentada ou fundamentado na confiança. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É olhar nos olhos, é ter serenidade, é ter descanso, é não ter medo, não ter ciúme, insegurança, é viver com o coração descansado, é entender que a esposa é um jardim fechado, uma fonte reclusa. E esta é uma realidade, irmãos, que parece-nos que está sendo minada na nossa geração. Permissiva, de ética flácida, de valores frágeis. Eu estive pesquisando este assunto quando escrevi o livro Casamento, Divórcio e Novo Casamento, no ano 2001. Ainda morava nos Estados Unidos naquela ocasião. E nas pesquisas que fiz naquela época, 75% dos homens e 63% das mulheres na América, até os 40 anos, já tinham sido infiéis ao seu cônjuge pelo menos uma vez. Isso é uma tragédia. Isso é o colapso. Isso é um desmoronamento, um desbarrancamento da virtude. Mas esse texto diz que esta mulher é confiável. O coração do seu marido confia nela. Terceira virtude que o texto destaca é que essa mulher não é apenas preciosíssima e não é apenas confiável, ela é abençoadora. Olha comigo o verso 12. Ela faz bem e não mal.
todos os dias da sua vida. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Eu destaco aqui duas coisas nesse versículo. Primeiro, ela é aliviadora de tensões. Ela faz bem e não mal. Porque algumas mulheres parece que fazem mal ao marido. Parece que a vida se transtorna. A Bíblia chega a dizer em Provérbios que é melhor morar no deserto do que com a mulher rixosa. Melhor no canto do eirado do que uma mulher que, desculpem-me da expressão bem vulgar, azucrina a vida do marido. É um gotejamento diário. O cara não tem paz, não tem sossego. Mas essa mulher faz bem e não mal. Ela é bálsamo, ela é aliviadora de tensões. Mas note você que na parte B do versículo, ela é estável emocionalmente todos os dias da sua vida. Não é apenas um dia na semana. Não é aquele tipo de mulher que beija e morde, belisca para depois assoprar. Mas ela é estável. Os biógrafos do grande estadista americano, 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, afirmam que a maior tragédia da vida de Lincoln não foi o seu assassinato, foi o seu casamento com Mary Todd Lincoln. Os biógrafos dizem que o apelido mais bonito que ela botava nele era macaco, e que ela criava confusão com ele perto dos ministros de Estado, e às vezes jogava café quente no rosto dele quando ele estava em reuniões administrativas na sua casa. E ele tinha um hobby que ele gostava muito, ter reuniões até altas horas da madrugada. Não é que ele gostava de reuniões até as altas horas da madrugada, o que ele não suportava era voltar para casa. Há pouco tempo eu escutei uma história engraçada, pastor Ival. Um cidadão vendedor ambulante, a gente chamava isso de mascate, aquele vendedor de porta em porta. E aí ele chegou um dia na sapataria e procurou o vendedor e fez uma pergunta que só gente mais de 50 anos vai entender. Ele perguntou assim para o vendedor: tem sapato Vulcabras? Gente, Vulcabras é uma palavra estranha para a nossa geração. O vendedor disse: tem, sim, senhor. Aí todo vendedor de sapato olha e já vê o pé do cara, já traz um para cima, outro para baixo, para não perder o pulo. O número do cidadão era 40. Ele trouxe um 38, um 39, um 40, um 41 para não errar. Aí o cidadão botou o sapato 38, ficou as dedinhos tudo assim apertado. Eu falei: não, esse aqui não serve, o seu número é 40. Eu falei: eu vou ficar com 38. Eu falei: não, o 38 não serve, é apertado. Não, mas eu vou ficar com 38. Saiu dali com o sapato apertado, o cara não entendeu nada. Passado um ano, o mesmo vendedor ambulante chegou na mesma sapataria, procurou o mesmo vendedor e disse: tem sapato Vulcabras? Tem, e eu me lembro de você, o seu número é 40. Eu falei: eu quero um 38. Não, rapaz, mas 40, 38 que apertar. Eu quero 38. Não entendeu nada, botou ali e já saiu com ele. Ano seguinte, o mesmo vendedor, na mesma loja, no mesmo vendedor: tem sapato Vulcabras? Tem, e eu te conheço, e o seu número é 40. Não, eu quero um 38. Não, você vai me explicar isso, não é possível. Que negócio é esse? Mas você quer que eu explique? Quero. Rapaz, sabe por que eu compro um 38? É o único alívio na vida quando eu chego em casa é tirar esse sapato. Se eu não tiver pelo menos esse alívio, eu não tenho alívio nenhum na vida, cara. É por isso que eu compro um 38. Dá uma olhadinha se o seu marido não está usando sapato apertado, por favor. A quarta marca dessa mulher é que ela era trabalhadora. Trabalhadora. Olha comigo o versículo 15. É ainda noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Essa mulher era uma empresária, ela tinha servas, não apenas serva. Mas quem controlava a casa era ela. Ela era aquilo que a Bíblia chama de dona de casa. Que não basta ter pessoas para servir você na sua casa, se você não tem o controle da sua casa.
Aliás, notinha de rodapé, os maridos deviam ser mais sábios e não mexer muito. A casa é da mulher, sabia? Quem manda lá é a mulher. Onde bota os móveis, tem gente que bota móvel de um jeito, bota do outro. É território dela. O marido sábio não se envolve com isso. Trabalhador levanta cedo e dá ordens, faz isso, faz aquilo outro, faz desse jeito, faz daquele jeito. A mulher é uma administradora doméstica. Mas note o versículo 27 comigo. Atende ao bom andamento da sua casa e não como o pão da preguiça. Sabe o que significa isso? A casa dela está em ordem. Sabe o que significa ter a casa em ordem? Você pode receber uma visita de surpresa sem passar vergonha. Você chegou numa casa de surpresa e parece que um tsunami passou por ali? Se você abrir o guarda-roupa, tem acidente doméstico, cai tudo em cima de você. Essa mulher, ela é trabalhadora e mantém a casa dela em ordem. Mas vejam vocês que ela também é uma mulher empreendedora. Se você olhar comigo o verso 13, busca lã e linho, de bom grado trabalha as mãos. 14, é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E prossegue aí, olha aí comigo, versículo de número 17, 19. Cinge os lombos de força, fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga, né, de noite. E lá no versículo 24 ainda diz: faz roupas de linho fino e vende-as, dá cinta aos mercadores. A mulher é uma empresária, ela viaja, ela decide, ela compra, ela vende, ela tem lucro, ela tem independência para pensar, para decidir, para agir. Ela é trabalhadora. Essa é a marca dessa mulher. Mas em quinto lugar, essa mulher é previdente. Olha comigo, versículo 21. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Era o caso na época do frio chegar, e muito frio, e não tinha todos os recursos que você atravessa a rua e compra a roupa que você quiser, do jeito que você quiser. Ela era previdente, ela antecipava soluções. Previdente, nos cuidados da família, nos cuidados da vestimenta, nos cuidados da casa. Ela era organizada. Ela tem tempo para Deus, ela tem tempo para o marido, ela tem tempo para os filhos, ela tem tempo para o próximo, ela tem tempo para casa, ela tem tempo para ela. Ela é organizada. Mas mais do que isso, olha o versículo 25, parte B. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações, ela não é ansiosa. Eu sei que hoje também não tem mais mulheres ansiosas no nosso meio, não é verdade? Ansiedade é um mal. A ansiedade drena as energias. A ansiedade estrangula você. E ela não é ansiosa porque ela antecipa soluções. Ela é proativa. Ela vê que o problema vai chegar e ela já traz solução antes do problema chegar. Ela resolve as coisas. Mas em sexto lugar, essa mulher é generosa. Olha comigo o versículo 20. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Note aqui que ela tem duas ajudas. Primeira é emocional. Nem toda pessoa que precisa de ajuda é porque é pobre, está precisando de comer, não. Tem gente que é rica e está precisando de ajuda, emocionalmente. De uma palavra, de um conselho, de um consolo, de uma orientação na vida. Essa é a pessoa descrita aqui como aflito. Mas essa mulher, ela é mais do que isso, ela é generosa, porque o verso 20b diz: e ainda a estende ao necessitado. Ela é rica, ela é comerciante, ela é empresária, ela tem uma casa, ela tem servas, mas essa mulher não esquece de ajudar as pessoas que precisam de ajuda à sua porta. Aqui está um princípio tão bonito. E eu acho, à luz da história, inclusive da Bíblia, que parece que as mulheres são mais generosas do que os homens. Tanto é fato que quem manteve e sustentou financeiramente o ministério de Jesus foram as mulheres da Galileia.
Então, você, mulher, seja generosa. Está na hora de você ver o que você tem nas mãos e não gastar tudo com você mesmo. Não gastar tudo com a sua própria casa. Não gastar tudo com a sua própria família. De você olhar o orçamento familiar e reservar parte deste orçamento para estender a sua mão ao necessitado. Mas ainda, 7º lugar, essa mulher é elegante. Olha aí, ela cuida da sua autoimagem. De 2 maneiras. Primeiro, olha o versículo 17. Ela cuida do seu corpo. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Se fosse hoje, estava malhando na academia. Deixa eu dizer algo para você, mulher. Seu marido, querendo você ou não, achando você ou não, ou gostando você ou não, ele olha você. Isso não é porque o seu marido, não, é todo homem. Deus fez o homem assim. O homem olha, o homem vê, o homem observa. Então não é porque você está casada que você pode se descuidar, não. Seu marido precisa continuar encantado com você. Porque está olhando. E a pessoa que mais precisa atrair seu marido é você mesma. Então cuide-se. Mas essa mulher não é apenas uma pessoa que cuida do seu performance físico, ela cuida também da sua imagem pública, da sua vestimenta. Olha comigo aí, por gentileza, versículo 22b. Veste-se de linho fino e de púrpura. Linho fino e púrpura era a roupa mais chique da época. É claro que ela tinha grana para comprar, tudo bem. Mas não é preciso ter grana para comprar coisa chique para se vestir bem. Vocês sabem disso. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem bom gosto. E tem gente que tem pouco dinheiro e tem bom gosto. O ponto que eu quero ressaltar dessa mulher é que o seu marido pode ir com ela em qualquer ambiente sem passar constrangimento. Ela sabe se vestir. Ela tem a roupa de guerra, de viajar, de trabalhar, mas a hora que precisa, ela sabe vestir púrpura e linho fino. Ela tem bom gosto. Essa é a característica dessa mulher. Mas mais do que isso, em 8º lugar, essa mulher é educadora. Veja comigo o verso 26, por favor. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está em sua língua. E aqui eu quero chamar a atenção 2 coisas. Primeiro, conselheira sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa. Mas a insensata, com as próprias mãos, a destrói. O que é ensinar com sabedoria? O que é educar com sabedoria? Deixe-me ilustrar isso. Peter Marshall, capelão do Senado americano, pregou um célebre sermão que virou um livreto, A Guarda das Fontes. E ele conta a história de um personagem misterioso que vivia nas matas, limpando as fontes, para que a água chegasse na vila límpida, clara, saudável. Até o dia que a Câmara Municipal se reuniu e viu o salário do guarda das fontes, diz: não, está muito caro, vamos dispensar esse funcionário, ele nem aparece, vamos construir uma caixa d'água, e a gente tira o salário dele e economiza isso. E aí dispensaram o guarda das fontes, e a água que chegava na caixa, chegava poluída, suja, contaminada. As crianças começaram a ficar doentes, os pássaros que gorjeavam foram embora, e a vila toda virou um cenário cinzento. Tiveram que reunir de novo e recontratar o guarda das fontes. E ele disse: as mães são as guardas das fontes. Um trabalho às vezes anônimo, não visível aos olhos humanos, mas vital para a família. A mãe tem o privilégio de ter mais tempo com os filhos na hora que os filhos mais podem ser instruídos. Alguém diz: dê-me uma criança até os 7 anos e o resto pode ficar tranquilo. Os valores, os pilares são plantados nesse tempo.
E as mães são essas conselheiras sábias, que ensinam os seus filhos, que educam os seus filhos. É por isso que diz a Bíblia que Moisés, na fase adulta, resolve optar pelos problemas e lutas do seu povo e não aceitar as glórias do Egito. Quando ele aprendeu isso? Foi no palácio de Faraó? Não, foi na infância, quando esteve com a sua mãe. Mas mais do que isso, essa mulher tem um ensino, versículo 26, a instrução da bondade está na sua língua. Bondade é um termo muito curioso, porque a Bíblia só fala de um homem que foi bom na Bíblia. O único homem chamado de bom na Bíblia foi Barnabé. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Eu não estou falando de Jesus, ele é o próprio Deus feito homem. Quando você vai olhar a vida de Barnabé, Barnabé foi alguém que sempre investiu no outro, sempre pensou no outro, sempre priorizou o outro. Isso é bondade, é quando você olha para o outro com prioridade. Pois as mães têm esse papel glorioso de investir nos filhos, de pensar nos filhos. Se tiver um único pão para repartir entre mãe e filho, a mãe diz: eu estou sem apetite hoje. Ela pensa primeiro nos filhos. Ela dá o melhor para os filhos. Isso levou Abraham Lincoln, cujo pai morreu quando ele era ainda criança, dizer que tudo que ele tinha na vida ele devia à sua mãe. E ele disse mais: um filho que tem uma mãe que ora por ele, nunca é um filho pobre. Mas, em nono e penúltimo lugar, essa mulher é piedosa. Piedosa. Veja comigo, versículo de número 25, está escrita aí a parte A: a força e a dignidade são os seus vestidos. A roupa mais bonita que essa mulher tem no seu guarda-roupa, a indumentária mais chique que ela tem, não são seus vestidos de linho, ou de lã, ou de púrpura, mas é a sua dignidade, é o seu caráter, é a sua honra. Mas ainda, olha comigo o verso de número 30, quando está escrito aí: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então preste atenção aqui, as meninas, as solteiras, as jovens casadas. É bom que você cuide da sua imagem, é bom que você às vezes receba um banho de loja. É bom que você de vez em quando ou semanalmente vá num bom salão, faça o seu cabelo, use os melhores cosméticos. Isso é muito bom. Marido agradece, sobretudo se for num salão mais barato. Agora, não pense você que o seu valor está nisso, porque querendo ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas na nossa face. Essa beleza cosmética vai acabando, vai apagando, vai desvanecendo. Mas o apóstolo Paulo diz que na medida que o nosso homem exterior vai se enfraquecendo ou se corrompendo, o nosso mundo interior vai ficando mais bonito. E ele vai dizer isso: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor. Os valores morais, os valores espirituais, esses ficam, esses permanecem. Essa mulher será louvada pela sua vida espiritual. Então tem hora que você precisa de um banho de Bíblia, mais que um banho de loja, viu? Tem hora que você tem que gastar mais tempo diante do espelho da palavra do que do espelho dos cosméticos. Cuidar da sua vida interior, mais do que você cuida da sua vida exterior. Mas finalmente, em décimo lugar, essa mulher é elogiada. E veja você no verso 28, que ela é elogiada pelo marido. Olha a parte B: seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepôs. Eu acho bonito isso, porque o princípio aqui é o seguinte: não é que você só vê virtude na sua casa, não. Que eu conheço gente que só presta gente da família dele. Só é elegante gente da casa dele, só tem virtude gente do sangue dele. Esse homem consegue ver virtude fora de casa. Há muitas mulheres virtuosas. Mas ele diz: mas tu, ele não está elogiando lá na sauna com os amigos, não.
Ele está falando para ela, mas tu a todas sobrepujas. É um elogio direto, elogiada pelo marido. Essa mulher investiu no marido, essa mulher recebe o que plantou do marido. Quem semeia amor, colhe amor. Quem semeia bondade, colhe bondade. Quem semeia carinho, recebe afeto. É isso que está acontecendo aqui. Segundo lugar, ela é elogiada pelos filhos. Olha o verso 28. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa, feliz. Preste atenção que não é um filho ou outro. Os filhos, ela não tem preferência por um filho em detrimento do outro. Os filhos olham para a mãe e dizem, mamãe é uma mulher feliz, mamãe é uma mulher de bem com a vida, mamãe é uma mulher realizada, mamãe irradia nossa casa de prazer, de alegria, de vontade de viver. O que você planta dentro da sua casa? Quem vai a Israel sempre precisa visitar o Museu Yad Vashem, certo? Museu do Holocausto. E lá no Museu Yad Vashem tem um departamento que homenageia 1,5 milhão de crianças que foram mortas no Holocausto. E quando você entra, esse museu, ele é escuro, completamente escuro. E você precisa ir segurando num corrimão. E você vê ali 1,5 milhão de velas acesas. E quando você entra, você vai escutando o chamado dos meninos que morreram. Quando você termina de fazer o percurso, via de regra, seus olhos estão molhados de lágrimas. O Museu Yad Vashem me leva a uma lenda, chamada a lenda dos 10.000 espelhos. Diz a lenda que havia uma casa com 10.000 espelhos. Quem chegasse ali, via a si mesmo 10.000 vezes. Aí conta a lenda que um cachorrinho serelepe, faceiro, feliz da vida, atraído por esta casa, entrou na casa dos 10.000 espelhos e viu 10.000 cachorrinhos sorrindo para ele. Ele disse, esse é o melhor lugar do mundo, eu sempre vou querer voltar aqui. Que lugar maravilhoso. Só que pela mesma cidade, pela mesma rua, um cachorrinho rabugento, de mal com a vida, mal-humorado, arreganhando os dentes para quem aparecia para ele, atraído, entrou também na mesma casa e ficou horrorizado, e viu 10.000 cachorrinhos rosnando para ele. Que lugar horrível, eu nunca mais quero voltar aqui, esse é o pior lugar do mundo. Bom, a lenda é autoexplicativa. Você não reclame nunca da sua casa tem a sua cara. Se você é uma pessoa alegre, sua casa é alegre. Se você é uma pessoa otimista, sua casa tem otimismo. Se você é uma pessoa feliz, a sua casa tem esse ambiente feliz. Os meninos olhavam para a mãe e diziam, mamãe é uma mulher feliz. Refletindo nos filhos. Terceiro, essa mulher é elogiada pelas suas obras. Olha o verso 31. De público a louvarão as suas obras. O que ela fez é proclamado. Me permita trazer à luz aqui a minha querida sogra. Peço permissão à minha esposa para fazer isso. Um dos funerais mais bonitos que eu já tive a bênção de participar, se é que tem funeral bonito, foi da minha sogra. E nós tomamos algumas surpresas, porque muita gente disse em público, olha, eu fui ajudado pela dona Leopoldina, missionários, olha, eu fui ajudado por ela, gente que nós nunca sabíamos, recebia mensalmente uma oferta dela. A família não sabia disso, e ela pessoalmente, às custas pessoais, ajudava um, ajudava outro, ajudava um, ajudava outro, mandava uma oferta para um, oferta para outro. E ali, no final da história dela, quando nós estávamos celebrando com gratidão a vida dela, as obras dela a enalteceram. Mas finalmente, essa mulher é elogiada por Deus. Olha o versículo 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Louvada pelo marido, louvada pelos filhos, louvada pelas suas obras, louvada pelo próprio Deus. Ela não tem só aprovação na terra, ela tem aprovação no céu. Não só a aprovação dos homens, mas a aprovação de Deus.
E eu quero concluir trazendo a vocês um dos mais belos poemas escritos na história de Victor Hugo, o mais famoso poeta romântico da França do século XIX, que compôs um dos mais belos poemas em homenagem às mulheres, o homem e a mulher. O homem é a mais elevada das criaturas e a mulher é o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, Deus fez para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher o coração. O cérebro produz luz, o coração produz amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é gênio, a mulher é anjo. O gênio é imensurável, a mulher é indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória, a aspiração da mulher é a virtude extrema. A glória promove a grandeza, a virtude conduz à divindade. O homem tem a supremacia, a mulher a preferência. A supremacia significa força, a preferência representa o direito. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem. O homem é capaz dos maiores heroísmos, a mulher é capaz dos maiores martírios. O heroísmo nobilita, o martírio sublima. O homem é o código, a mulher é o evangelho. O homem é a águia que voa, a mulher é o rouxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. O homem tem um fanal, a consciência. A mulher tem uma estrela, a esperança. O fanal guia, a estrela salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra, a mulher onde começa o céu.